Eu gosto muito dessas palavras do apóstolo Paulo e gosto muito da epístola que ele escreveu aos Filipenses. Quando nós analisamos o contexto histórico, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta para a igreja de Filipos, ele não se encontrava nas melhores condições, ele não se achava na melhor situação de sua vida, de sua carreira e do seu ministério, isso olhando pela ótica humana, pela ótica material. Por quê? O apóstolo Paulo encontrava-se preso e ele tinha, de certa forma, sido esquecido pelas igrejas, no sentido de lhe dar um apoio financeiro, emocional, espiritual. O grande apóstolo Paulo, que tinha se dedicado inteiramente à fundação de igrejas, à implantação de novos trabalhos, Paulo que viajou toda a Ásia Menor, a Europa, implantando igreja no mundo antigo, ele encontrava-se agora preso e nenhuma igreja, exceto a de Filipos, se lembrou dele. A igreja de Filipos, que tinha sido levantada através daquele grande milagre que Deus tinha realizado na vida do carcereiro, ele chegou em Filipo baseado numa visão de Deus, numa revelação de Deus. Passa a Macedônia, ele estava sendo convidado a entrar na província da Macedônia e visitar as cidades que constituíam aquela província. E a principal cidade da província da Macedônia era exatamente a cidade de Filipos. Quando ele chegou ali, ele pregou o Evangelho e a Bíblia nos diz que Deus abriu o entendimento de uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, chamada Lídia, para ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher estava provavelmente vendendo suas mercadorias em Filipos e ali ela se converte. E a unção de Deus era tão grande que provocou um grande alvoroço naquele lugar, e Paulo e Silas foram surrados, açoitados e levados para o cárcere, levados para a prisão. Mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, ao invés daqueles homens reclamarem, ao invés daqueles homens ficar questionando com Deus: Senhor, nós queríamos ir para Mísia, depois intentamos ir para Bitínia, mas fomos impedidos pelo Teu Espírito, nós paramos para receber a Tua direção. E aí, Senhor, viemos para a Macedônia, viemos para a Europa, viemos para Filipos, cumprindo a Tua palavra, e ao chegarmos aqui só obtivemos sofrimentos, lutas, adversidades, agruras mil, e agora estamos presos nesse cárcere sem nenhum atendimento. Nada disso. Aqueles homens mesmos feridos, a Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus e oravam ao Senhor, e os outros presos escutavam. Aleluia! E aí, de repente, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que a presença de Deus se manifesta naquele lugar. Os alicerces do cárcere são abalados, as portas são abertas, o prisioneiro fica assustado, o carcereiro fica assustado, imaginando que todos os presos haviam escapado, e como um soldado romano, ele responderia por cada prisioneiro que tivesse fugido. Com certeza, ele experimentaria sofrimentos terríveis e a morte seria inevitável. Tentando minimizar a sua dor, o seu sofrimento, ele decide dar cabo na sua vida,
ceifar a sua própria existência. O carcereiro pega a espada, até desembanha a sua espada, e quando vai investir contra a sua própria vida, Paulo e Silas bradam de dentro do cárcere: não te faças nem o mal, porque todos aqui estamos. Aquele homem tira os homens de Deus de dentro do cárcere e diz: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E aí vem a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi a partir da casa daquele carcereiro que a igreja de Jesus foi plantada, foi firmada na cidade de Filipos. E é esta igreja que agora se preocupa com a situação de Paulo, que se encontra preso em Roma. Nesse período, esta igreja já era uma igreja bem estruturada, constituída de presbíteros, de diáconos, de uma liderança sólida. E aquela liderança se solidarizou com a dor do apóstolo Paulo. Aquela liderança se preocupou com a situação daquele benfeitor, daquele homem que fora instrumento de Deus para levar a revelação salvífica e salvadora para aquela cidade, implantando assim o reino de Deus naquele lugar. Então aquela igreja envia um homem chamado Epafrodito para levar uma oferta de amor, para levar uma oferta generosa para o apóstolo Paulo. E nós vamos descobrir nas cartas de Paulo que foi muito difícil a viagem de Epafrodito de Filipos até Roma. A viagem foi perigosa, foi cheia de adversidades, de percalços, de lutas, de dificuldades, a tal ponto que Epafrodito chegou doente. Ele adoeceu quando chegou em Roma. E aí o apóstolo Paulo, vendo o amor, vendo a solidariedade, vendo a empatia daquela igreja, ele resolve escrever uma carta de gratidão a Deus. Resolve escrever uma carta de gratidão a Deus e à igreja de Filipos por tamanha manifestação de amor para com ele. E esta é a razão de eu me empolgar, me sensibilizar e amar tanto esta epístola, porque ela foi escrita num contexto de sofrimento, ela foi escrita num contexto de privações, ela foi escrita no contexto de lutas, de dores, de agruras indescritíveis e inenarráveis, vivenciadas pelo grande apóstolo Paulo. Não obstante, quando nós lemos esta epístola, nós não vemos aqui nenhuma palavra pessimista, nós não vemos aqui nenhuma palavra desanimadora, nenhuma palavra desencorajadora proferida pelo grande apóstolo Paulo, muito pelo contrário. O que nós encontramos aqui, queridos irmãos, são palavras de ânimo, são palavras de entusiasmo, são palavras de motivação, são palavras que manifestam alegria, prazer, palavras que mostram como Paulo se sentia venturoso por servir ao Senhor Jesus. É interessante que as palavras que se destacam nesta carta são regozijo, alegria, pujança,
vida, vitória. Aliás, o tema geral da carta de Paulo aos Filipenses é progresso e gozo na fé. Progresso e alegria na fé. Aí, ao introduzir a carta, ele agradece a oferta generosa que recebeu. Ele diz: muito obrigado, irmãos. Nenhuma outra igreja se lembrou de mim em meus sofrimentos, mas vocês se lembraram e enviaram uma oferta generosa, uma oferta como cheiro suave e agradável ao Senhor. Mas eu quero lhes dizer que eu aprendi a ser alegre em todas as situações. Eu aprendi a viver com o pouco e a viver com o muito. Eu aprendi a ter fartura, a ter abundância e a viver em escassez. Eu aprendi a olhar para o alvo, independentemente de qualquer coisa. Eu determinei atingir, prosseguir para o alvo, independentemente das circunstâncias e das adversidades. Não importa as lutas, não importa as prisões, não importa os naufrágios, não importa os sofrimentos, não importa as injúrias, não importa as perseguições. Aí ele dizia em 4:13 de Filipenses: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Em que sentido você aplica esse versículo à tua vida? Antes de aplicá-lo, à tua vida, dá uma olhadinha no contexto. O que é um contexto? É tudo aquilo que envolve um texto. Para você entender o contexto do versículo 13 do capítulo 4, você vai ter que ler e compreender todo o capítulo 4. Para que você compreenda todo o capítulo 4, você vai ter que ler toda a carta de Filipenses. Para que você compreenda a mensagem de Paulo aos Filipenses, você vai ter que ler todas as epístolas de Paulo. Para que você compreenda todas as epístolas de Paulo, você vai ter que compreender todo o Novo Testamento. Para que você entenda a mensagem do Novo Testamento, é imprescindível que você compreenda a Bíblia toda. Isso é contexto. Qual é o contexto do Ceará? De Fortaleza ao Ceará? Qual é o contexto do Ceará? Nordeste. Qual é o contexto do Nordeste? O Brasil. Qual é o contexto do Brasil? A América do Sul. Qual é o contexto da América do Sul? O mundo. Qual é o contexto do mundo? São as galáxias. Qual é o contexto da galáxia? O céu. Qual é o contexto do céu? Os céus dos céus, onde está o trono de Deus. Então, para você, antes de você dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece, você também tem que estar determinado a dizer, sem viver em escassez e ter abundância de tudo. Passo por naufrágio, sofro lutas, injúrias e perseguições, caminho ferindo os pés, sofrendo adversidades mil, o inimigo investe furiosamente contra mim, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece me dá a convicção de que eu não estarei livre das lutas, que eu não serei imune das dificuldades, não serei imune às adversidades,
mas Ele me dá a garantia de que com Ele eu sou mais que vencedor. O apóstolo Paulo dizia aos romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos levados como ovelhas para o matadouro, passamos por sofrimento. Sabe por quê, gente? A carreira cristã é recheada de lutas e de dificuldades. Talvez eu esteja falando nesta manhã aqui para pessoas que estão aqui só porque determinaram em seu coração estar aqui, mas que a sua vida não está fácil. Não está nada fácil. A impressão que você tem é de que os céus se tornaram bronze sobre a tua cabeça. A impressão que você tem é de que Deus está a milhares e milhares de quilômetros de distância de você. A impressão que você tem é que teu Deus se evaporou. Talvez eu esteja falando nesta manhã aqui para pessoas que têm sofrido e têm sofrido calado, que têm derramado as suas lágrimas e banhado o seu travesseiro, e às vezes nem o teu esposo, nem o teu filho, ou talvez a tua esposa não saiba. É uma dor tão grande que você não sabe nem como expressá-la, como você verbalizá-la diante de Deus. E muitas vezes você só faz gemer, gemer e chorar copiosamente. Talvez eu esteja falando nessa manhã para pessoas que estão se percebendo, se vendo numa condição de ser, num beco sem saída. Talvez eu esteja falando para pessoas que nesta manhã têm olhado para um lado, tentando vislumbrar um caminho menos doloroso, que talvez olha para o outro lado em busca de alternativas, que talvez olha para trás até pensando em retroceder, mas que percebe que a sua caminhada já foi tão difícil que ela não tem coragem de voltar atrás. Ao olhar para os lados, percebe somente veredas íngremes, caminhos tortuosos. Olha para diante de si e só encontra montes, montanhas, vales, espinhos. Tenta olhar para o seu futuro, mas a sua situação é tão dolorosa, tão densa em dor e sofrimento, que o seu futuro afigura-se negro, nublado e embaçado diante dela. E nessa condição de ser, o que fazer? Se a vida cristã é desafiadora assim, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Nessa caminhada nós subimos montanhas e descemos os vales, atravessamos rios e cachoeiras, trilhamos por caminhos espinhosos, caminhamos por veredas pedregosas. Eu peço a atenção das pessoas aí atrás, por favor. Se você não tem